Boa noite a todos os companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Verso da música Canção da Alegria Cristã, de Leopoldo Machado. Tem sido o nosso boa noite para todos os nossos amigos. E é importante que a gente relembre esses momentos maravilhosos e todas essas pessoas que conviveram conosco de forma tão boa, tão grata e tão afetiva. Nosso Ronaldo Gomes já está, nossa Beth Mendonça já está também. Um grande abraço, Beth, seja muito bem-vinda. Então aqui estamos nós no dia 31 de outubro, nos lembrando de várias comemorações que existem, e nós vamos conversar hoje sobre estas comemorações. Vamos ter aí a companhia do nosso Tiago Avelar, obrigado pela honra. Boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Nossa, gente, eu acho que... Deixa eu limpar aqui minha boca. Eu acho que ficou uma marquinha aqui, mas já foi. Muito bem. São os trabalhos nossos físicos que a gente vai fazendo. Mas continuando, a data de hoje é interessante porque muitos brasileiros resolveram cuidar da questão do Halloween. E em contraposição ao Halloween, os brasileiros instituíram aí o dia do Saci Pererê, que se vocês quiserem fazerem uma gostosa lembrança, eu tenho uma série de vultos folclóricos que nos auxiliam no dia a dia. E esses vultos folclóricos são importantíssimos e merecem ser estudados. E como nós estamos aqui até o dia 5, se não me falha a memória, que é o dia do folclore, nós temos esse passeio gostoso até o dia 5 para fazer. O Halloween tem nada a ver com a nossa cultura, foi uma importação dos Estados Unidos da América do Norte, mas o Saci Pererê tem tudo a ver. E a turma aí, nós vamos lembrar alguns vultos aí, caipora, o curumim. Nós temos uma série de vultos aí interessantes para poder fazer uma análise. Não vamos fazer todas hoje, que o nosso assunto hoje é outro, culturalmente muito importante, que nós vamos conversar daqui a pouco. Ronaldo, seu boa noite aos nossos ouvintes. Paz e saúde, carinho a todos e a gratidão eterna por mais uma noite, mais uma live que Jesus e Deus está nos permitindo estar aqui com vocês. O nosso carinho, a nossa gratidão. É isso aí, Excelência. Por enquanto, depois da reclamação, me parece que as coisas estão fluindo bem. Tá? Estou olhando aqui a nossa imagem na internet, tanto no celular quanto no computador, que ela vai e volta. Aí eu pego a volta, tá maravilhoso. Não tem mancha, não tem nada. Sarinha não precisa ir à cozinha correndo atrás do sinal. O sinal está bom. Tá ok, Sarinha? Boa noite, é uma honra tê-la conosco. Christian Unger está assistindo. Muito obrigado pela honra, Christian, de estar conosco.
Muito bem, Edgar Maciel, quanta honra, Edgar. Um abraço no papai, na mamãe, na irmã, que Jesus o abençoe. Sarinha já deu um RS ali, semelhante ao aborrecimento lá do não ter que ir na cozinha. Que bom, Sarinha, que bom. Geraldo está aí, nosso querido amigo Geraldo dos Santos. Grande abraço, Geraldo. Muito bem. Então nós falamos sobre Saci Pererê, sobre o Caipora, sobre o Curumim. Então nós temos aí uns vultos da nossa história, interessantes, e que a turma do interior, próxima às matas, que a cada dia estão mais restritas, e é uma preocupação grande para todos nós, mas as histórias do Caipora no interior é negócio sério, hein, gente? O mateiro do interior, quando ele está no mato, ele não usa a palavra cobra, ele chama de a santa, chama o bicho, ele fala qualquer coisa, mas não fala o nome de cobra. Eles têm as suas ideias lá de que atrai coisa ruim. E a coisa mais gostosa que eu convido vocês a fazerem é quando forem ao interior do Brasil, pode ser interior do estado do Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, interior do Paraná, do interior do Mato Grosso, do Tocantins. A coisa mais gostosa que existe para mim é tomar aquele cafezinho à noite, na beira da fogueira, aquele frio gostoso, e ver o matuto. O matuto tem um jeito de sentar que eu nunca consegui na minha vida. Deve ser porque eu sou gordo. Mas o matuto tem uma mania de sentar, ele se agacha, ele senta no calcanhar dele, passa os braços pela perna, as pernas juntas, né? E fica naquela posição ali, gente, 2, 3, 4 horas conversando com a gente, e eu fico maluco de ver como é que ele consegue aquilo. Se eu fizer aquilo ali 3 minutos, 4, já está doendo tudo, já está dando má circulação. E ele fica ali sentadinho, geralmente magrinho, né? E contando as suas histórias, e histórias interessantíssimas, principalmente... Os famosos causos. Exatamente. Causos. O Rolando Boldrinha que gosta, né, de falar nos causos. E a turma vai contando aqueles causos, gente, e aquilo é interessantíssimo. E são histórias que eu escutei do meu pai, do meu avô, e eles repetem aquela história já com... já tem ali o Jorge Lucas, já tem ali os diretores de cinema que já atuaram naquela história, os diretores de cinema do interior que já atuaram naquelas histórias, e aquelas histórias obviamente evoluíram. Muito bem, isso é uma coisa que vocês não percam. Não percam essa ideia de brasilidade. Isso só tem aqui, gente. Essa coisa gostosa dessa conversa à noite, nós só temos nesse nosso gostoso Brasil. Vamos aproveitar o que nós temos. O amanhã não nos pertence. O nosso mestre nos ensinara a deixar a cada dia o seu mal. Então, é viver o que Deus permite que a gente viva hoje, nas bênçãos de hoje. Muito bem. Ana Seixas, boa noite, Ana. Edgar Maciel, dá o seu amém pela nossa observação quanto aos pais e a irmã. A Sarinha dá o seu boa noite e vamos em frente. Jorge Alexandre da Silva Pedrosa, grande abraço, Jorge. Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Tá? Que maravilha tê-los conosco.
Muito bem, Paulinho, fizemos... Oi. é interessante o folclore e essas características regionais que vêm do norte, nordeste, sudeste, enfim, não importa, mas que vêm de vários cantos e os causos desse nosso Brasilzão lindo, maravilhoso, que deixa sua marca, se é a festa junina, julina ou agostina, não importa, o que importa é justamente a felicidade de referências de cada lugar. O Rio de Janeiro, por exemplo, é ímpar também nisso. A Feira de São Cristóvão antiga, que eu tive o prazer de ter uma barraca antes de ser o que é hoje, porque era do lado de fora, não sei se todos aqui lembram, nós tínhamos as nossas barracas do lado de fora, não é como é hoje, tudo fechadinho, não, era tudo lá de fora e ali você tinha a sua licença. E o prazer de um carioca como eu, filho de um campista, de uma mineira, estar uma barraca de feira com os nordestinos, vendendo a minha roupa, tentando ganhar o meu dinheirinho. E é ímpar quando tinha e tem as festividades nordestinas ali. Eu tô pontuando alguns casos, como tem também a festa, como eu falei, junina ou agostina. Eu brinquei muito, não foi pouco não, muito. Cansei de puxar quadrilhas e mais quadrilhas. Então, é lindo. As músicas, então, são. Tem a música do Atirei o pau no gato, aí vieram. Tudo bem, não atire o pau no gato, porque o gato é nosso amigo. Mas é folclore, é cultura. Ninguém está dizendo que está tacando o pau no gato para matar o gato. Não, mas o gato não morreu. A beleza Ronaldo, da cultura é isso. é isso aí. Você sabe que só interrompendo você, tu sabe que essa história do gato eu nem falo. Eu acho essas coisas desculpa a expressão, de uma falta de utilidade tão grande que eu nem cito isso aí, eu passo ao largo. O fenômeno é de época, e como fenômeno de época você tem que analisar como é. E nós vamos falar daqui a pouco sobre o fenômeno de época. Desculpe interrompê-lo. Não, mas é isso. A beleza da cultura é justamente trazer para nós o que eles vivenciaram. Você sabe lá, vai ver, vai pesquisar. Olha a reflexão que nós fazemos. Vai pesquisar por que é assim, por que o Saci Pererê, porque é negro. Já vi gente falando bem, é o que você fala. Porque ele podia ser branco. Gente, é folclore. Onde tem racismo aí, pelo amor de Deus, é folclore. Não vamos colocar coisa onde não existe. A boitatá, a mula sem cabeça. Então, enfim, é uma infinidade de belezas culturais, artísticas, porque você consegue juntar a cultura com a arte cênica ao mesmo tempo, onde todos participam, regionais e se tornando um cinturão de culturas. Isso é magnífico. Como você falou do Raio Lin, como é que é? Perdão, dos Estados Unidos, Dia das Bruxas também, que tem lá. Gente, e várias versões para o Dia das Bruxas. Para que nós respeitemos os aspectos culturais que são regionais, trazida pelos africanos ou não interessa. É a raiz que nós temos, culturalmente falando, em cada da sua região. Desculpa, Paulinho, me estender um pouquinho no assunto aí. Desculpar o quê? Vou desculpar o quê, rapaz? Não tem nada para desculpar. Eu falo pouco. Se eu começar a falar, eu fico igual a você. Nós dois, esse diálogo nosso é impossível. Porque são dois caras que falam pouco. Vamos lá. Olha só aqui. Nos dá nossa internet o seguinte. Olha que maravilha. Mula sem cabeça, Iara, Saci Pererê, Caipora, o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa,
o negrinho do pastoreio, a cuca, o boitatá, a cobra grande, a vitória régia, a comadre fulô, o lobisomem, a erva mate. E o bonito é que os nossos escritores caíram dentro e começaram a transformar essas imagens da nossa cultura em personagens de história. Perfeito. Olhem só a beleza de você aproveitar. E é interessante porque o que a gente tem aqui dentro é muito maior do que o que vem lá de fora. E nós temos uma mania de, não conhecendo o que temos, valorizar o que não conhecemos. Porque nós somos uma nação que cresceu por igual. Tá? Vocês pegam o exemplo, eu pego muito o exemplo dos Estados Unidos, porque o brasileiro pegou essa mania de se espelhar muito lá. Hoje eu vi testemunho de uma mulher dizendo que não admite um presidente que provoque separatismo, porque o nome da nação que ela habita é Estados Unidos da América do Norte, e não Estados Desunidos. Olha a visão política, macro, de uma mulher, estava em casa, quando a repórter chegou para entrevistá-la. É o nosso caso de Brasil. Antes do golpe militar de 64, qual era a nossa nomenclatura? Olha a nossa nomenclatura. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Ó. Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Vamos lá. Olha lá. Leiam a nota que está aqui atrás. Ó. Deixa eu pegar o foco. É o foco. É um pouco desfocado. Ó. Estados Unidos do Brasil. Isso mesmo. Bem claro, não tá? Para vocês verem aí, ó. República dos Estados Unidos do Brasil. Tesouro Nacional. E aqui o nosso querido Almirante Tamandaré. Tamandaré não, gente. Aqui é o nosso Almirante Barroso. Não, Almirante Tamandaré. Poxa, eu, hein? Será que é a idade que está chegando? Eu estou mostrando a nota aqui para vocês. É uma nota de um cruzeiro. Acho que deu para ler bem. República dos Estados Unidos do Brasil. Nós somos Estados Unidos. O nome oficial hoje é República Federativa, mas se ela é federada, ela tem que ser unida. Eu não posso ficar atiçando ódio ou brincadeira do nordestino com sulista. Isso não existe. Perfeito. Perfeito. E quem ensina isso muito bem é Jesus. Quem não ajunta, espalha. Não é? Quem não é por nós, é contra nós. É a lógica. Então, eu fico assim numa situação triste, quando eu vejo as pessoas provocando ódio entre as pessoas. Então, eu estou no Rio de Janeiro e você está provocando ódio de A com B. Não, isso tem que denunciar, isso aí tem que ir para o Ministério Público, isso aí tem que ir para não sei onde, para não... Hoje eu tive um caso aqui em frente à escola interessantíssimo, onde um ônibus com problemas, não vou dizer a empresa, é óbvio, bateu na traseira de um carro. E já uma covardia, né? Quando o motorista de ônibus, já com uma certa idade, né, cabelos brancos, bateu na traseira de uma caminhonete cara. E eu fui lá falar com ele, porque fez um estrago grande, bateu por trás no sinal.
Eu falei, e aí, meu amigo? Ele falou, pois é, o freio não funcionou. Eu falei, meu irmão, mas a empresa que você trabalha também, ele deu um sorriso triste para mim. Eu falei, é isso, meu irmão. Quer dizer, mas ele precisa daquele emprego. Principalmente no momento que o Brasil bateu o recorde de desempregados. Sim, a nossa avaliação por trimestre bateu 14 milhões. Nunca tivemos esse número na história. O nosso momento é difícil. E exige de governantes dedicação integral. E é difícil a dedicação integral. Tá? Nós precisamos lutar por isso. Voltando ao nosso folclore, fiz uma observação só para vocês verem as situações de dificuldade que a gente vive hoje. Esses personagens valorizaram a nossa infância o tempo todo. Nós tivemos o privilégio dessa valorização. E seria importantíssimo que nós nos lembrássemos. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, né? Cuidado porque a cuca vem pegar. E a nossa infância foi toda assim. Aí chegam os pseudos entendidos, o meu irmão mais velho chamava de pedagogentos. O meu irmão mais velho, sempre com as suas brincadeiras, ele chamava de pedagogentos. Aí você vê, não, mas não se deve falar isso. Vem querendo modificar toda uma cultura. Daqui a pouco vai querer que a gente não chame mais Cabuçu, Marapicu, que o Ronaldo deixe de ser carioca. Né? Ronaldo agora vai dizer assim, eu tenho cara de branco. Né? Ou eu moro na casa de branco. Não é isso? Oca, casa, né? Cari branco. Eu moro na casa de branco. Não tem nada a ver, gente. A estrutura de época, ela tem que permanecer. Eu estou conversando com... Essa é a opinião histórica. Você tem uma história, você não tem como apagar a história. E eu fiz essa observação inicial, por quê? Porque eu queria falar sobre a data específica do dia 31. Hoje é o dia da Reforma Protestante. Hoje é o dia da Reforma Protestante. E nós temos que reverenciar. Tá? A Ana Cê está dizendo, oh, verdade, que infância boa. E a Rosângela Mendes, muito boa lembrança de nossa infância. Hoje eu estava assistindo, passei ali naquele Zorra Total, na televisão, eu ia vendo o jornal, fui passando rápido. Aí estava assim, Zorra Total no canal Viva. Aí quando eu coloquei, estavam dois comediantes novos, eu não lembro o nome dos dois, mas eles estavam fazendo uma encenação do Grande Otelo com a Zita Barroso, que era um quadro que eles faziam no Telerio Times Square, que era na TV Excelsior, eu já falei sobre isso, e fiquei emocionado de ver eles remontando aquela mesma cena lá de trás. E o tema era o que o Daniel Filho fazia com a Dorinha Durval. Eles entravam com a seguinte música, né? Samba de branco, tem conta no banco, tem Cadillac, mordomo e chofer. Samba de branco também tem mulher. Tem um verso no meio e também tem mulher no final. E depois que entravam todos os casais brancos, entrava a Zita, que era uma mulata linda. Não era nem mulata a Zita era negra mesmo, né? E o Grande Otelo.
Eles eram os ícones daquela apresentação. Gente, eu estou falando de anos 60. E eles debochando dos brancos, os dois. E Grande Otelo todo de branco, de cartola. A gente não tinha essa discussão, gente, de é negro, é branco. Não tinha isso. A brincadeira valia para os dois lados. Então você vai colocando um monte de coisa e que divide a nação. Volto a dizer para vocês, cuidado, porque Maquiavel ensina isso. Enquanto você separa uma nação, você não une. Aí fica separando em um monte de grupelho religioso, né? E pega o grupelho religioso e divide em vários grupelhos religiosos, e um fala mal do outro, um religioso vai para a televisão para falar mal do credo tal, aí o outro vai para lá dizer que aquilo é coisa do demônio. Fica difícil, gente. Vocês estarão se prestando ao desserviço de desunir uma nação. Eu quero saber se o meu amigo é protestante, é católico, eu lá quero saber disso. Lá isso me interessa. Não, o camarada vai para o Maracanã, torcer pelo Flamengo, torcer pelo Vasco, maravilha. Aí o outro já vai para agredir. E nós temos que evitar essas divisões em qualquer lugar. Tá? Em qualquer lugar. Eu lembro lá, quando a gente era mais novo, você dizia, não, eu sou Flamengo no Rio e Corinthians em São Paulo. Quer dizer, ele já procurava se enquadrar num padrão de outro lugar. Gente, quando isso começar com vocês, vocês abram o olho, porque isso é desserviço. Eu tenho uma conhecida que ela ficou horrorizada porque ela entrou com uma queixa, uma reclamação trabalhista contra uma empresa e foi cheia daquele ódio ainda de quando ela promoveu, quando ela fez aquela reclamação. E quando chegou na audiência, isso o advogado me contando, disse que ela ficou revoltada porque os advogados estavam conversando. Os advogados estavam conversando, achou aquilo um absurdo. Como é que o advogado que me representa vai conversar com o advogado da empresa que eu estou reclamando? Vocês vejam o grau de maturidade que algumas pessoas ainda possuem. Trabalhando pela desunião. A gente não pode trabalhar por desunião. Nós temos que trabalhar pela concórdia. O acordo é a melhor coisa do mundo. O pior acordo é melhor que a melhor briga. E politicamente falando, daí é que vem a palavra separatismo. Esse é que é o perigo. É aí então que você começa a discutir, começa a provocar situações que de repente chegam num tamanho que você não pode mais controlar. Você perdeu, está perdida, e c'est fini. Bom, Ana Sexta está aí dizendo que está certíssimo, aplaudindo, obrigado. Triste ver uma nação dividida. Dona Rosângela Mendes da Costa aí nos falou sobre essa questão. Gabriel Palmieri, é uma honra, Gabriel, tê-lo conosco. Um grande abraço, Gabriel. Muito obrigado por estar dando a honra de assistir a essa hora a nossa conversa. Catarina Verônica, e vamos, nossa senhora, Valério Oliveira, Luiz Carlos Bittencourt, tá vendo? Falei demais, a turma foi postando e eu não vi. Rosa Maria Mendes Rocha, ô Rosa, quanta honra, professora, seja bem-vinda. Então, muito bem,
todo esse preâmbulo que nós fizemos é para que nós possamos conversar sobre o dia da Reforma Protestante. O Ronaldo falava sobre as festas juninas. Eu aqui, o meu nome, o Paulo de Tarso, ficou esquecido, porque o dia de São Pedro e São Paulo. Mas as marchinhas, as músicas, só falavam em ai, 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 que bom, viva São Pedro, Santo Antônio e São João. Quer dizer, São Paulo está fora. São Paulo, com todo respeito, você está fora. São Pedro, Santo Antônio e São João. E eu tinha um grande... A Rosa se lembra, a Rosângela se lembra. Boa noite, Jean. Uma honra tê-la conosco. Elas se lembram, eu tinha aqui um grupo de forró que tocava nas nossas festas juninas. A mãe no acordeon, Terezinha, e o filho Perpétuo, o nome dele. Ele cantava num tom altíssimo que a gente não conseguia acompanhar. Praticamente ninguém conseguia acompanhar o tom, que o Perpétuo, já não, nenhum dos dois está mais entre nós, mas era um tom altíssimo. E quando chegava Santo Antônio, o Perpétuo sumia, porque ele passava em Campina Grande, que ele dizia, Paulinho, aquilo é o maior São João do Brasil. É o maior São João do Brasil. Então a cidade entope. Muito bom. E o que é isso, gente? Eminentemente brasileiro, o fenômeno. Cultura eminentemente brasileira e maravilhosa. É que a gente que fica aqui, volta a repetir, vou bater muito nessa tecla. A Rosângela colocou aqui, grande Perpétuo. A gente vive aqui quase dentro d'água, eu falo isso sempre. A gente está quase com o pé dentro d'água do Oceano Atlântico. Falta uma beiradinha. Aqui deve faltar o quê? Vai faltar aqui uns 10 quilômetros, 13 quilômetros para a gente botar o pé na água. Estamos quase dentro da água. Ronaldo está mais perto da água do que nós aqui. E como? Tá aqui, Praia de Ramos. Baía de Guanabara aí. Piscinão de Ramos, Ilha do Governador. Se a Baía de Guanabara subir um pouquinho, ele está com praia na porta. Então nós que estamos aqui, Ronaldo, a gente tem que olhar o Brasilzão que a gente não conhece e não comunga com ele, que é totalmente diferente. Hábitos, cozinha. Você vai no Rio Grande do Sul e lá o camarada toma o seu chimarrão, que é a erva mate com água quente. E o gaúcho não abre mão disso, tchê. Senta lá para conversar e toma lá sua erva mate com água quente. Aí você vai em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, mas lá é o tereré, que é a mesma erva mate com água gelada. Isso dentro do mesmo território. E aí? Informações trazidas dos nossos vizinhos. O Paraguai utiliza, a Argentina utiliza. Quer dizer, no clima mais frio, utiliza-se o chimarrão. A erva mate quente. No clima mais tropical, utiliza-se o tereré. A erva mate com água gelada. Eu estou comentando isso com vocês porque essas observações só nós brasileiros podemos fazer. Mas aí eu fico preocupado com a informação que vem de fora e eu vou perdendo meu aspecto de brasilidades, que tem que ser cultuado. E tem um aspecto também dos folclores
como você tocou agora da bebida, e a bebida é ímpar também. Veja bem, tem muita gente, porque o alcoólico. Gente, olha só. A bebida, se vocês pesquisarem, pesquisem, como na Alemanha, lugar que é mais frio, ela não foi feita para se beber e tomar porra e ficar maluco ou ficar doido e bebão, nada disso. Isso aí é mau uso de uma bebida. Não vamos confundir assim com uma comida, se você fizer mau uso, vai te fazer mal. Por exemplo, você vai no Rio Grande do Sul, você vai lá em Minas, eu já tomei, olha, a cachaçinha que sai lá do alambique, sai do alambique, é ímpar. Ou tava um frio, para quem não conhece Minas vai, porque quando faz frio é frio mesmo. São Paulo também tem situações que eu falei, aí aquilo te esquenta. Gente, é ímpar, é regional. Se você for na Alemanha, a cerveja, ela é quente, você não toma ela gelada. Então eu estou colocando isso, Paulinho, para desmistificar um pouquinho a coisa, porque acha que o álcool faz mal. Mas se você beber demais, como comer demais, faz mal. Não estou aqui vendendo peixe para depois dizer, e o rapaz está dizendo lá que pode beber à vontade. É de cada um, não é nada disso. Nós estamos falando de folclores regionais, assim como as bebidas também têm a sua história em relação ao folclore. O quentão. Máxima latina. A Itália hoje é a terra das massas. É que a Itália se expandiu muito no seu Império Romano e trouxe hábitos de outros povos para dentro. Ah, não, a pizza, a macarronada é italiana. Negativo. Então, esse aspecto que a gente tem que observar é você absorver o que os outros têm de bom. A cachaça é brasileira? É. Por que ela é brasileira? Vamos lá. O Ronaldo mora ali na Penha Circular, não é isso? Isso. Se vocês andarem um pouquinho ali, vocês vão chegar no Engenho Novo. Isso. Se vocês andarem no sentido inverso, vocês vão chegar no Engenho de Dentro. Isso. Se vocês descerem mais, vocês vão para o Engenho Real. É isso mesmo. E se for lá para perto, lá das bandas lá do Jacarezinho, saindo de lá, ele pode ir para a direita e vai chegar no Engenho da Rainha. Olha os engenhos. Aqui em Nova Iguaçu tem um engenho pequeno, Marapicu era engenho, Cabuçu era engenho, Engenho do Madureira, que dá nome a essa estrada, que vai até o 32, Engenho de Machambomba, que dava nome a Nova Iguaçu. Legal. Então observem bem, engenho, a história é essa maravilha. Engenho, é óbvio. Qual é o produto que se traz do Brasil? Não chegaram nem os governos gerais ainda, o Brasil, as expedições colonizadoras já haviam trazido cana-de-açúcar para cá como cultura. Já chega aqui o gado como cultura, as cabeças de gado. E o que você faz? Outro dia eu via na internet você dizer que o açúcar não existia, que açúcar era uma invenção nociva de 200 anos para cá. Você não tem vergonha de botar isso na internet, não, meu Deus do céu. Então, vocês têm uma pedra no Rio de Janeiro, que é belíssima e que é um ponto turístico ímpar. Qual é o nome dela? É o Pão de Açúcar. Porque o pão tinha aquele formato, tá? E você, quando empilhava o açúcar no engenho, você fazia aquelas montanhas semelhantes àquela pedra. Que beleza. Cultura inútil, né? Cultura inútil, mas vamos lembrar. Então, esse acúmulo do açúcar era semelhante ao pão.
Ah, meu E pai. ficou chamado de pão de açúcar. Quer dizer, como é que o açúcar surgiu agora? Aí você fazia lá, quem já visitou lá os engenhos lá, a turma. Aí outro dia eu estava tomando aqui um caldo de cana na escola, aí eu virei para o Edson e falei assim, Edson, compra uma garapa ali fora. Ele, garapa? O que é garapa? Aí o Wilson aqui do lado de Jesus também trabalha com isso. Ô Edson, garapa é como a gente chama lá no interior, caldo de cana, pô. Então, essas brasilidades, nós não podemos deixar que nossos filhos e netos se esqueçam. A professora Rosângela Mendes está dizendo aqui que ela visitou um alambique em Poços de Caldas e que a cachaça era muito boa. Ela está dizendo que era muito boa porque os outros beberam, não foi ela não. Ela usou... Não, Rosângela, grande abraço. Olha lá, ó. O Geraldo já nos mostrou aqui o café com garapa. Café, comum, não é? Então, as primeiras músicas de cana-de-açúcar foram trazidas Martim Afonso de Souza. Tá certo, Paulinho. Obrigado. Gol para mim. Obrigado, Rosângela. Então, o Martim Afonso de Souza não foi governador-geral. Ele trouxe a expedição colonizadora. E já vem a cana-de-açúcar junto. Então, nossa região aqui, Ronaldo, é repleta de engenhos, que era um meio de você fazer dinheiro. E o que você fazia? Você fazia água ardente, a cachaça, tem um monte de versões. Não é? Outro dia botaram a versão aí que esse nome de água ardente vem dos escravos de Vila Rica. Eu digo, faz favor, cara. Os caras ficam começando a inventar e faz umas invenções, e o pior é que tem gente que repete, né? Água ardente. Aquela água alcoólica era ardente mesmo, não é? Você passava na mão, ela ardia realmente. E ela vem como um produto a ser vendido, como o açúcar também era vendido, como o açúcar mascavo e vai embora. Você olha lá vocês vão ver os vários setores que vão separando o álcool, né? Porque aquilo é um processo de aquecimento e vaporização, e você vai separando nos estágios tudo que a cana-de-açúcar nos dá. E esse projeto foi tão bom que talvez todo mundo que tivesse um carrinho a álcool pudesse agradecer ao Martim Afonso de Souza. Que são dois, né? Ontem nós falamos no outro. Ontem nós falamos no Martim Afonso de Souza, que é o nome dado, é o nome branco dado ao nosso Araribóia, que teria ganhado aquela Sesmaria de Niterói após a expulsão dos franceses. Nicterói, água que brota por entre as pedras. Bacana, então, conhecer a nossa história, não tem nada mais bonito do que você estar num local que você sabe o que acontece e volta e sabe as denominações. Isso é sublime. Poucas pessoas no mundo têm esse privilégio e essa variedade de informações que a nação brasileira possui. Por quê? Porque abraçou indistintamente outras culturas. Outro dia, num grupo de história que eu faço parte, alguém dizia assim, talvez o Brasil fosse melhor hoje se não tivessem expulsado os holandeses. O Brasil seria talvez muito mais adiantado. Alguém tem uma ideia para opinar? E eu opinei. Eu disse à nobre colega, que era uma professora, uma historiadora, né, pesquisadora, eu disse à nobre colega, pode fazer um estudo sobre a Guiana holandesa, que está pertinho da gente. É só levantar a Guiana holandesa.
Aí você pode estabelecer um parâmetro entre Brasil e a Guiana Holandesa. Você vai ver o índice humano de qualidade, você vai medir a questão de escolas, universidades, etc. Você fazer um parâmetro. Eu não recebi nem resposta. E quando alguém fala, o Brasil podia ser colonizado por A, B ou C, é só nós observarmos lá a Índia, observarmos a China. Nações como a Inglaterra estiveram por lá. A África do Sul não evoluiu, enquanto a Inglaterra estava com o pé lá em cima do negro africano. É só ler lá a nossa história do grande Geraldo Mandela e ver o que ele sofreu para que a África do Sul conseguisse ser a África do Sul. E o Brasil, em 1822, já fez a sua independência. Isso aí. E recomendada por um indivíduo que a imprensa no Brasil chamava de bobo, de otário, de camada que não sabia nada, que era o nosso príncipe regente, Dom João, depois Dom João VI. Meu filho, ó, bota essa coroa na tua cabeça aí, senão algum aventureiro lança a mão. O aventureiro não era do Brasil, não, era os de fora que estava com o olho. Exatamente, aventureiros estrangeiros que vão para cá botar a mão. O problema de Dom João é que ele era bobo. Vocês imaginam se Dom João fosse esperto. Que perigo que ele seria, né? Se ele fosse esperto. Hoje você olha para a polícia militar do Rio de Janeiro, está lá as origens, Dom João. Você olha para a Biblioteca Nacional, origem, Dom João. Você olha para o Banco do Brasil, origem, Dom João. Jardim Botânico, Dom João. Academia de Marinha, Dom João. Quer dizer, esse homem foi altamente nocivo para o Brasil. Meu Deus, como foi nocivo para o Brasil esse homem, para não dizer o contrário. Antes da gente abrir, hoje o Reinaldo Azevedo, na conversa dele das 18 horas, ele disse que tem gente que conversa sobre política brasileira como se estivesse num botequim depois da terceira dose de uísque ou de chopp. Que aí, já que o Ronaldo estava falando em álcool, né? Naquele momento o indivíduo resolve os problemas todos do mundo, sentado numa mesa de botequim com os amigos tomando um chopinho. Não, nós temos que conversar com fatos históricos. E eu vou só passar hoje, porque eu já está adiantado aqui, eu tenho mais poucos minutos, pela Reforma Protestante. Por quê? Esse homem, Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica. E era um monge agostiniano. Santo Agostinho, vocês perdoem, quando eu falo Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, me perdoem as pessoas de outro credo que não sejam católicos. Não é? Eu não fui criado dentro da Igreja Católica, mas é bom que vocês saibam. Eu não posso virar aqui e dizer para vocês assim, Agostinho, não posso. Aí você fala, que Agostinho é esse? Eu tenho um tio que é Agostinho do Prado, de Cachoeira Paulista. Então, Agostinho é um negócio vago, eu não posso falar. Agora, quando eu falo Santo Agostinho, eu enquadro. É isso aí. É um dos doutores da Igreja Católica. Eu tenho que me referir como Santo Agostinho. Não existe outra nomenclatura. É o nome dele. Ele hoje é conhecido na história, canônica ou não, como Santo Agostinho. Perfeito. Quem estuda filosofia, estuda Santo Agostinho. Sim. Não estuda o Agostinho da Igreja Católica, estuda Santo Agostinho. Assim como estuda São Jerônimo, assim como estuda Santo Ambrósio, que são os 3 doutores da Igreja Católica. E eles faziam seguidores, faziam
agrupamentos de estudiosos à sua imagem, assim como São Francisco depois fez os franciscanos, assim como a Companhia de Jesus de Santo Inácio de Loyola fez os jesuítas. Tá? Ele era um monge agostiniano. Ele lia sobre a cartilha e as normas estudiosas e propagadas por Santo Agostinho. Mas ele, como monge agostiniano, ele diz assim, isso aqui eu não concordo. Aí anotava, isso aqui na Igreja Católica eu também não concordo. Aí, isso aqui eu acho que devia ser diferente. E ele começa a questionar internamente e não consegue progredir nas suas propostas e nas suas teses, que ele achava que a Igreja Católica devia modificar. Hoje é um escândalo mundial porque o Papa falou da questão do mesmo sexo convivendo. E perguntado, o Papa Francisco assim, mas eles são seres humanos, o que vocês querem que eu faça? Que eu não os aceite? Que eu não os ame? Quer dizer, é um padre, é um Papa jesuíta. Né? Tem raízes no jesuitismo. Veja como é que é interessante a cabeça do indivíduo que só olha a ótica da agressão. O Papa não fez nada mais do que dar um olhar humano para o semelhante, que é uma obrigação nossa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Simples. 10 mandamentos resumidos a uma coisa tão simples, que é o amor ao próximo. E que Paulo de Tarso, nas suas epístolas, vai confirmar. Se não tiver desamor, você pode fazer o que você quiser, você pode pregar a caridade, pode ser humilde, você pode fazer o que você quiser. Se não tiver desamor, nada tereis. E a beleza, então, a beleza da história em si é justamente pegarmos os fatos ao longo do tempo e ver como as coisas vão sendo transformadas e mistificadas, tirando a sua essência, mas que a história, pela pesquisa, debruçar realmente nos fatos, você vai à base, mais uma vez, retratando a veracidade do fato e não das coisas que vêm ao longo do tempo sendo distorcidas. Não sei se me fiz entender. Existe claro. a história e que homens de todas as épocas, inteligentíssimos, mas são pseudos sábios, que conseguem, infelizmente, fazer com que massas sigam aqueles interesses próprios deles e não a belíssima mensagem que está lá na Bíblia. A Bíblia é um livro belíssimo de estudo, de pesquisa. Está lá. Quer respostas? A própria Bíblia vai te responder. É um livrinho de cabeceira, como dizia Chico Xavier. É um livrinho de cabeceira para você se perder e se encontrar e reencontrar com a história. A Bíblia, e a Bíblia tem uma característica específica, né? O porto de Biblos é que faz com que a gente passe a usar a Bíblia como radical. Então, como você exporta matéria para você escrever, material para que você faça escritos, então o porto fenício de Biblos passa a ser a referência do que for de papel, do que for de escrito.
tá? Daí Bíblia. Mas o mais bonito da Bíblia é que ela é um amontoado de depoimentos. A Bíblia, no singular, é um amontoado de livros. São autores diversos. Tá? Então, autores diversos escreveram, a igreja compilou, juntou, e alguns livros ainda são dados como livros não verdadeiros, como livros apócrifos. Não sei. Até porque, ao ler o texto, o próprio mestre nos ensina que nós temos que entender o que realmente vivifica a palavra. Não é a letra pura e morta. Então a mensagem é que interessa. Se o livro é apócrifo ou não é apócrifo, para mim é alguma coisa altamente secundária. Porque o que importa é a mensagem contida naquela obra. Se a mensagem é boa, por que não vamos aceitá-la? Os livros vêm lá do povo hebreu, vêm lá do povo judeu. E esse povo, que alguém se baseia para dizer que os livros são apócrifos, esse povo sequer conhece Jesus como Messias. Tanto que a sua contagem de ano está em 5.000 e qualquer coisa. De cabeça eu não sei, até porque não vale nem a pena guardar. Eles estão em 5.000 e qualquer coisa. Quer dizer, eu vou discutir se o livro é apócrifo, não é apócrifo, e que se quem diz que não é um povo que sequer reconhece Jesus, eu tenho que estudar, que para mim é um grande profeta, é um grande tudo de ensinamento, no seu novo testemunho, no seu Novo Testamento, na sua Boa Nova. Estou discutindo religião não, gente. Eu estou discutindo história. O que interessa é o que está ali contido. Agora, se é, se não é, vou ficar me apegando a essas coisas comezinhas que não tem nenhum fundamento pedagógico forte para a humanidade. Muito bem, Cláudio Belucci está assistindo, filho do grande Zezinho Belucci. Aliás, ô Cláudio, eu estou transmitindo aqui esse nosso trabalho ao vivo no sobradinho em cima de onde era a cozinha da cantina do seu pai aqui no Colégio Leopoldo. Aqui embaixo era a cozinha da cantina do Zezinho. Eu estou aqui exatamente acima. Grande Cláudio, você, Marise, Jesus os abençoe a vocês três, os dois irmãos, mais a Marise, tá? Sempre que eu converso com alguém lá da Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, escuto muitos elogios à sua irmã, que Jesus o abençoe, tá? Os abençoe, perdoe. Muito bem. O nosso querido Jorge Alexandre dizendo noite cultural, muito bom. É isso aí, Jorge. Se vocês gostarem do que a gente fala, nós vamos para casa regiamente pagos e satisfeitos. Regiamente pagos e satisfeitos. Mas só concluindo, Nossa Senhora, o tempo já foi. O nosso Martinho Lutero, ele é o precursor dessa ramificação que no Brasil se autodenomina evangélica. A raiz é Martinho Lutero. Não sei porque que eles adotaram essa denominação. Não sei se foi porque nós temos uma igreja luterana forte ainda, principalmente na Inglaterra, na Alemanha, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o Dia da Reforma, como também é conhecido, estou aqui na internet, tá? Pesquisando no site calendar, com 2 R's.com. O Dia da Reforma, como também é conhecido, é feriado nacional na Escócia e em alguns estados
da Alemanha. Tá? Então observem a importância. Caso vocês não se lembrem, podiam ler ou folhear de hoje para segunda-feira. Segunda não, nossa próxima transmissão ao vivo é terça-feira, porque segunda é o dia de finados. A próxima é terça-feira. Então hoje eu posso até me alongar um pouquinho, porque não temos segunda. Então eu queria que vocês lessem do nosso Stefan Zweig. Stefan Zweig sai da Europa, fugido com medo da guerra, se asila no Brasil, fugindo da Primeira Guerra Mundial. Tá? Não se esqueça, a turma da Hungria fugiu para cá. Nós temos vários pontos da Europa que as pessoas fugiram para o Brasil pela confusão da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, fugindo da guerra, a turma não estava acostumada, se mandou para o Brasil. E o Stefan Zweig aqui encontra um cantinho gostoso aqui em cima da serra, que hoje Dom Pedro II, naquela época já era a cidade de Petrópolis, a cidade de Pedro II. E lá Stefan Zweig fixa a residência e continua os seus escritos. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele, apavorado com a chegada do nazismo no Brasil, ele se tranca com a mulher, abre o gás e ambos morrem. Esse escritor magnífico, que a maioria não conhece, eu gostaria de recomendar algumas obras. Eu o conheci através do professor Leopoldo Machado. Esse não foi o professor Newton, é um dos poucos escritores que eu não conheci por intermédio do professor Newton e da professora Leopoldina. Conheci por intermédio do professor Leopoldo. Maria Stuart. Ele escreve Maria Stuart, escreve Maria Antonieta. Nos dá uma aula. Foi com ele que eu aprendi que Maria Antonieta, o amante de Maria Antonieta que ajuda naquela fuga que eles não conseguem fazer para evitar a decapitação de Maria Antonieta e Luís XVI, era o conde Axel de Fersen, conde sueco. Então, ele trata de uma forma histórica muito boa. E é ele que nos mostra o quanto o governo inglês protestante trabalha incessantemente até a morte da rainha católica Maria Stuart. Vocês veem o ponto que chegou o ódio religioso. Tá? Olha que o negócio é complicado. Perseguição. E eu estou falando porque isso é história. Então, tá lá. A história vocês poderão consultar, verificar o quanto o ódio naquela região era enorme. Vocês podem observar esse período do excesso protestante que aconteceu naquela região. A história de John Wycliffe, nossa, de Calvino, meu Deus, é bom que vocês leiam e se informem. Nada contra a religião. Tudo contra os aplicadores da religião em nome de Deus. A esses, tudo contra. Não a fé que motivou a criação da religião. Nada contra Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge agostiniano que democraticamente pegou as suas 95 teses e as afixou na Catedral de Wittergasten, se não me falha a memória, na Alemanha. E ele as colocou, desculpe, deixa eu ler aqui, Wittenberg, corrigindo aqui no site, a Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele afixa o seu posicionamento contra a Igreja Católica. E esse posicionamento tanto tinha fundamento
que mexeu com a Igreja Católica. E a Igreja Católica parte para a Contra-Reforma. Mas isso é um assunto gostoso que nós vamos bater na terça-feira e que vocês têm tempo suficiente aí para pesquisar Stefan Zweig, Maria Stuart, não é? Maria Antonieta, vocês poderão estudar John Wycliffe, Calvino, vocês poderão estudar toda essa questão para a gente bater esse papo na terça-feira. Todos nós. É a chegada dessa fé para o mundo e que, obviamente, chegou ao Brasil. A Igreja Luterana do Brasil existe, baseada numa luta de um monge agostiniano, um monge que até então era católico, agostiniano, e que achou por bem defender algumas teses. Não estamos falando aqui de que A está certo, B está... Nada disso. Nós estamos estudando história. E história faz bem a todos nós e abre os caminhos do nosso olhar para o futuro. Está fazendo isso agora. Conhecer as procedências, as raízes das religiões que vão existindo a partir daí de Lutero, antes e depois de Lutero. Isso é importante. E vocês vão observando que a história começa a dar uma aula para nós do que vem depois. E vocês podem já se precaver de problemas, né? Podemos nos precaver de problemas pelo que pode acontecer pelos excessos. E com certeza nós não os queremos. Nós não desejamos esses excessos. Está lá a nossa França sofrendo, a França, que é o primeiro local onde se grita liberté, égalité, fraternité, é o primeiro local do mundo que se levanta pela liberdade, igualdade e fraternidade, que nada tem a ver com comunismo nem com socialismo, são bens do ser humano, o direito à liberdade, o direito à igualdade e principalmente ao amor, que é a fraternidade. Isso aí. Tá, então, por favor, vocês observem que o que a gente fala aqui está dentro do contexto que nós estamos vivendo. Está lá, hoje, a polícia francesa convocou sua reserva, parece que 3.500 homens, e recomendou a todas as embaixadas francesas no mundo que reforcem a sua segurança. Verdade. Motivo? Religião. E que, inclusive, os expoentes máximos daquela fé repudiam veementemente essas agressões que alguns grupos xiitas estão fazendo. Xiita aqui no sentido de radical, tá? Xiita aqui como sinônimo de radical. Que alguns grupos radicais, vamos substituir a palavra para não dar confusão. Ah, o Paulinho falou isso, isso não é isso, então estou substituindo a palavra. Alguns grupos radicais, adeptos da religião, estão promovendo pelo mundo. Os próprios chefes destas igrejas têm se posicionado veementemente contra. Inclusive líderes religiosos desta fé dentro da própria França. Sim. Tá, não se esqueçam disso. Tá, porque aí dá não, eles, aí você te engloba todo mundo. Negativo, negativo. É um grupo, é uma minoria que se coloca portadora desse ódio. Não se esqueçam disso. Até porque Maomé nasce com a sua fé assim, só que muito antes, assim como Martinho Lutero. Também nasce do conhecimento religioso católico e hebreu e judeu.
Nasce lá. O Alcorão tem belíssimos ensinamentos. Belíssimos ensinamentos. O nosso, aliás, lembrando para a turma aí, o Ronaldo falou agora, né? Alcorão. Al é o. Né? É mais uma incorporação, um estrangeirismo trazendo para o Brasil essa nação que abraça o mundo todo e que anexa até ao seu idioma palavras de quaisquer origens que possam engrandecer o nosso querido idioma português. Isso aí. Tá aí alface. Bom, deixa eu falar, mas terça-feira a gente vai bater mais papo sobre isso. Ronaldo, suas considerações finais, Excelência. O nosso carinho a todos. Vamos manter nossas orações. A Covid está aí. Mais alguns países fazendo lockdown aí, que tá feia a coisa. E um terremoto eu não vi, não sei onde é, me perdoe, mas quando eu vi já estava passando num dos canais e o estrago está sendo grande. Foi um terremoto de grandes proporções. Vamos orar para esse povo, que nenhum país do mundo está livre, cada um dentro da sua intensidade. Orar por eles também. São seres humanos, e onde houver um ser humano em sofrimento, esquecido pelo mundo, a civilização ainda está muito longe, mas nós estamos chegando lá. A luta é para isso. Sermos, de fato, civilizados. Muita paz, que Jesus os abençoe e gratidão pelo carinho de vocês. Muito bem, só para concluir aqui, o mesmo site que nos dá as informações nos diz o seguinte: a maioria das igrejas protestantes mudam a data da celebração do Dia da Reforma para que ela caia no último domingo do mês de outubro. Com exceção dos sabatistas, que ainda celebram rigorosamente a 31 de outubro. Então, para facilitar o culto aos domingos, a data cairia no último domingo do mês de outubro. Obviamente, uma tentativa de facilitar o culto e a comemoração. Tá ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Estou recebendo aqui uma informação, não é? Uma informação aqui da Rosângela, que foi na Turquia o terremoto, tá? Obrigado, Rosângela. Obrigado. Isso aí, lembrando, ficam aí as orações do Ronaldo, né? Parabéns aos amigos pela noite. A boa informação vicia. E como? Boa noite, que Deus abençoe. Grande Jorge Alexandre da Silva Pedrosa. Vê como é que minha memória é boa, hein, Jorge? Outro dia eu estava numa conversa e o Letinho estava conversando comigo e eu falei com ele: seu irmão, o Everton Guimarães Matos, né? Porque você, professor que faz a chamada dos alunos e que habitua a chamar o aluno pelo seu nome, você não os esquece jamais. E grava a sequência do nome todo. Jorge Alexandre da Silva Pedrosa. Grande abraço, Jorge. Rosângela Mendes da Costa fala. E Paulo Roberto Santos está assistindo. Obrigado pela honra, Paulo. O Wilson Neto Muralha também está assistindo. Parente da nossa professora Marilda, uma das grandes professoras de redação do Colégio Leopoldo. Muita gente até hoje nos pergunta pela professora Marilda e pelo seu rigor com os mínimos erros de português, com os mínimos erros em concordâncias, e lembrando-se do trabalho da professora Marilda no Colégio Leopoldo. Um grande abraço a Marilda. Wilson Neto. Muralha é por causa do jiu-jitsu. Por isso ele tem o Muralha no nome.
Bom, chegamos ao final e gostaríamos de pedir a vocês: orem, vigiem, permaneçam vigilantes. É tão pouco, gente. O contato é principalmente pelo aparelho respiratório. Tanto que a máscara pega o nariz e a boca. É só respeitar. Não custa nada. Como diziam os indivíduos que não gostavam de homeopatia: se não fizer bem, mal não faz. Posso tomar isso, avô? Pode, meu neto. Se não fizer bem, mal não faz. Essa é a máxima. Você não gosta de usar máscara, não tem problema, use. Porque se não fizer bem, não faz mal nenhum você ir para a rua com a sua máscara, não faz mal nenhum quando chegar em casa lavar o que você traz para dentro do lar, deixar aquele sapato que você caminhou na rua em local separado, não andar dentro de casa com ele. Se não fizer bem, mal não faz. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. E até terça-feira, com mais um Reflexões, com o nosso Ronaldo, comigo e principalmente com vocês nos prestigiando. Fiquem com Deus. Muita paz.